Já se perguntou por que tantos idosos estão a perder a memória, enquanto outros permanecem com a mente afiada, mesmo depois dos 80 e 90 anos? A verdade chocante é que não se trata de genética nem de sorte, e definitivamente não tem nada a ver com comprimidos caros para o cérebro. Trata-se de uma pequena baga roxa que a maioria das pessoas está a comer de forma completamente errada. E se eu lhe dissesse que existe um único alimento que pode melhorar a sua memória em 31% em apenas uma semana, reduzir o risco de Alzheimer quase pela metade e até mesmo deixar a sua pele com uma aparência mais jovem? E se eu também lhe dissesse que 3 alimentos inocentes que você provavelmente come todas as manhãs estão destruindo silenciosamente todos esses benefícios? Isso não é fantasia. É ciência pura. E, ao final deste vídeo, saberá exatamente como desbloquear o incrível poder dos mirtilos, evitando as 3 combinações mortais que transformam este superalimento em uma fruta comum. Estou prestes a revelar porque 99% dos idosos estão perdendo os benefícios transformadores dos mirtilos e, mais importante, a combinação alimentar número 1, que é tão perigosa que pode realmente danificar o seu cérebro em vez de protegê-lo. Milhões de idosos comem essa combinação todas as manhãs e não têm ideia do que ela está fazendo com eles. Aqui é o It's Better Health, onde acreditamos que escolhas alimentares inteligentes e não suplementos caros mantém você forte e com a mente afiada depois dos 60 anos. Se você está pronto para assumir o controle da saúde do seu cérebro, uma baga de cada vez, fique comigo, porque o que você está prestes a descobrir pode literalmente salvar a sua memória. Mas primeiro, quero ouvir a sua opinião. Deixe um comentário agora mesmo e diga-me: como está a sua memória atualmente? Está a esquecer nomes, a perder as chaves ou a ter dificuldade em encontrar as palavras certas? Partilhe a sua experiência, pois a sua história pode ajudar outro idoso a perceber que não está sozinho nessa luta. Deixe-me descrever uma situação. Acorda amanhã de manhã, sentindo-se confuso, com dificuldade para lembrar onde colocou os óculos, esquecendo o nome do vizinho ou perdendo o fio da meada no meio de uma frase. Soa familiar? Não está sozinho. Após os 60 anos, o declínio cognitivo afeta quase 40% dos idosos, e a maioria das pessoas pensa que isso é apenas parte do envelhecimento. Mas eis o que a comunidade médica não quer que saiba. O seu cérebro pode realmente ficar mais afiado com a idade e não mais lento. E tudo começa com a compreensão de por que os mirtilos não são apenas frutas, mas um remédio disfarçado de sobremesa. Essas pequenas potências roxas contêm a maior concentração de antocianinas de qualquer alimento na Terra. Não são apenas antioxidantes, são compostos específicos para o cérebro que podem atravessar a barreira hematoencefálica e começar a reparar as células cerebrais danificadas poucas horas após serem ingeridos. Enquanto a maioria dos alimentos é filtrada antes de chegar ao cérebro, as antocianinas têm um passaporte especial que as leva diretamente para onde a ação acontece. Um estudo inovador de 2023, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, acompanhou 500 idosos durante 12 semanas. Metade consumiu uma chávena de mirtilos silvestres por dia, a outra metade consumiu frutas comuns. Os resultados foram impressionantes. O grupo que consumiu mirtilos apresentou uma melhoria de 31% na memória, 28% de melhoria na capacidade de encontrar palavras e 24% de aumento na velocidade de processamento. Mas o mais impressionante é que essas melhorias começaram a aparecer em apenas 7 dias. O seu cérebro está constantemente sob ataque de radicais livres, moléculas instáveis que danificam os neurónios e causam a confusão mental, lapsos de memória e confusão que tantos idosos experimentam. Mas os mirtilos não combatem apenas esses danos, eles realmente os revertem.
As antocianinas presentes nos mirtilos podem regenerar vias cerebrais danificadas, melhorar a comunicação entre as células cerebrais e até mesmo criar novas conexões neurais. Pense no seu cérebro como um sistema rodoviário movimentado. À medida que envelhece, as estradas ficam danificadas, o trânsito fica mais lento e algumas rotas ficam completamente bloqueadas. Os mirtilos são como uma equipa de reparação que não se limita a consertar os buracos, mas constrói novas estradas e melhora os semáforos. É por isso que os idosos que comem mirtilos regularmente relatam sentir-se mentalmente mais alertas, mais concentrados e mais jovens. Mas os benefícios não se limitam ao cérebro. Esses mesmos compostos atuam em todo o corpo e os resultados são notáveis. Mas antes de revelar a lista completa do que os mirtilos podem fazer por si, há algo importante que precisa saber sobre o momento certo para consumi-los e com o que combiná-los, pois comer mirtilos, da maneira errada, pode bloquear completamente os seus benefícios. O perigo oculto: 3 alimentos que destroem completamente os benefícios dos mirtilos. É aqui que a maioria dos idosos se engana completamente, e isso está a custar-lhes a saúde sem que eles percebam. Pode comer todos os mirtilos do mundo, mas se os combinar com estes 3 alimentos, não só estará a perder o seu tempo, como poderá estar a piorar as coisas. Não se trata de preferências gustativas ou restrições alimentares. Trata-se de bioquímica, absorção e como o seu corpo processa os nutrientes. Se entenderes mal, essas poderosas antocianinas nunca chegarão ao teu cérebro. Se entenderes bem, sentirás a diferença em poucos dias. O destruidor número 3, leite de vaca comum. Sei que isso pode chocar-te, especialmente se a tua rotina matinal inclui adicionar mirtilos aos cereais, misturá-los num batido cremoso ou misturá-los com iogurte. Mas o leite de vaca está a sabotar silenciosamente todos os benefícios que os mirtilos oferecem à saúde. Eis o que acontece no seu sistema digestivo quando combina estes alimentos. O leite de vaca contém lactose e proteínas de caseína que exigem atenção imediata das suas enzimas digestivas. O seu corpo dá prioridade à decomposição destes componentes lácteos, o que significa que os delicados antioxidantes dos mirtilos são deixados de lado. Mas há pior. O cálcio e outros minerais do leite ligam-se às antocianinas dos mirtilos, criando complexos que o seu corpo não consegue absorver. É como tentar destrancar uma porta com a chave presa no cimento. A chave está lá, mas é completamente inútil. Um estudo de 2022 do European Journal of Nutrition testou exatamente essa combinação. Os participantes que comeram mirtilos com leite apresentaram uma absorção de antioxidantes 67% menor em comparação com aqueles que os comeram sozinhos. Os exames de sangue revelaram quase nenhum aumento nos compostos protetores, mesmo que eles tenham consumido a mesma quantidade de bagas. A vitamina C dos mirtilos, crucial para a produção de colagênio e para a função imunitária, é decomposta mais rapidamente quando entra em contacto com as proteínas do leite. Em vez de permanecer horas no seu organismo, é neutralizada em poucos minutos. Para proteger os incríveis benefícios dos mirtilos, deve comê-los separadamente dos laticínios. Espere pelo menos 2 a 3 horas entre o consumo de mirtilos e qualquer produto lácteo. Se deseja aquela textura cremosa no seu batido matinal, opte por leite de amêndoa sem açúcar, leite de aveia ou leite de coco. Estas alternativas à base de plantas não interferem na absorção de antioxidantes e, na verdade, ajudam o corpo a processar os nutrientes de forma mais eficaz. Mas agora que já sabe o que não deve combinar com mirtilos,
deixe-me revelar as 3 combinações alimentares que realmente potencializam o seu poder e multiplicam os seus benefícios além do que imaginava ser possível. O trio poderoso dos mirtilos, 3 alimentos que multiplicam os seus benefícios. Depois de ver o que as combinações erradas podem fazer, provavelmente está a perguntar-se como são as combinações certas. Não se trata apenas de alimentos que combinam bem com mirtilos, mas sim de parcerias estratégicas que amplificam todos os benefícios e proporcionam resultados que pode sentir em dias, não em meses. Parceiro poderoso número 1: nozes cruas. Esta combinação é um remédio puro para o cérebro. As nozes são uma das fontes vegetais mais ricas em ácidos gordos, ômega 3, especificamente ácido alfa-linolénico. O seu cérebro é composto por cerca de 60% de gordura e precisa de gorduras de alta qualidade para funcionar de forma ideal. Quando combina o ômega 3 das nozes com as antocianinas dos mirtilos, cria um escudo protetor quase impenetrável à volta das células cerebrais. O ômega 3 reduz a inflamação, enquanto as antocianinas reparam os danos e constroem novas vias neurais. Vários estudos demonstraram que as pessoas que comem regularmente nozes e bagas têm taxas significativamente mais baixas de declínio cognitivo, melhor desempenho da memória e até um risco reduzido de depressão e ansiedade. Um estudo marcante, publicado no Journal of Alzheimer's Disease, acompanhou 900 idosos durante 5 anos. Aqueles que consumiram nozes e bagas juntas 3 vezes por semana apresentaram um declínio cognitivo 89% mais lento, em comparação com aqueles que não consumiram nenhum dos alimentos regularmente. A combinação é incrivelmente versátil. Pique nozes e polvilhe-as sobre mirtilos e iogurte grego. Misture-as em smoothies para obter uma cremosidade extra. Ou simplesmente pegue um punhado de cada para um lanche perfeito para estimular o cérebro. Mas saber o que comer é apenas metade da batalha. A outra metade é saber como comer mirtilos, de forma a maximizar os seus incríveis benefícios. E existem truques específicos que podem aumentar o seu poder em até 300%. O método dos mirtilos, como comê-los para obter o máximo poder cerebral. A maioria das pessoas simplesmente pega um punhado de mirtilos e os coloca na boca sem pensar 2 vezes. Mas existem técnicas específicas que podem aumentar drasticamente os benefícios que obtém de cada baga. Não são rituais complicados. São métodos simples, baseados na ciência que levam segundos, mas multiplicam os resultados. Primeiro, escolha mirtilos silvestres em vez dos comuns, sempre que possível. Os mirtilos silvestres são menores, mais escuros e contêm até 10 vezes mais antocianinas do que os frutos grandes e claros que se encontram na maioria dos supermercados. Normalmente, encontram-se na secção de congelados, o que é perfeito, porque o congelamento quebra as paredes celulares e torna os nutrientes mais biodisponíveis. Se só conseguir encontrar mirtilos comuns, aqui está um truque que aumenta drasticamente a sua potência. Congele-os durante a noite e deixe-os descongelar por cerca de 10 minutos antes de comer. Esse processo de congelamento e descongelamento rompe as paredes celulares e libera mais compostos benéficos. O momento certo é mais importante do que a maioria das pessoas imagina. A melhor hora para comer mirtilos e obter benefícios para o cérebro é logo pela manhã, com o estômago vazio. O sistema digestivo está descansado, o ácido estomacal está em níveis ideais e o corpo pode absorver a quantidade máxima de nutrientes. Para obter resultados ainda melhores, coma os mirtilos cerca de 30 minutos antes de qualquer atividade mental. Seja a ler, a resolver puzzles ou a ter conversas importantes, as antocianinas precisam de cerca de 30 minutos para atravessar a barreira hematoencefálica e começar a melhorar a função cognitiva. A porção ideal para obter o máximo benefício é de cerca de 30 a 40 bagas, aproximadamente meia chávena.
Isto fornece antocianinas suficientes para criar melhorias mensuráveis sem sobrecarregar o sistema digestivo. Pode comê-los frescos, congelados ou ligeiramente cozidos, mas evite qualquer preparação que adicione açúcar ou ingredientes artificiais. Aqui está mais uma técnica poderosa. Mastigue os mirtilos devagar e bem. Não se trata apenas de digestão, mas de maximizar o tempo de contacto entre as bagas e as enzimas da saliva. Estas enzimas começam a quebrar as paredes celulares e a libertar nutrientes antes mesmo que as bagas cheguem ao estômago. Além da memória, existe a lista completa dos benefícios dos mirtilos após os 60 anos. Embora a saúde do cérebro receba a maior parte da atenção, os mirtilos atuam em todo o corpo de maneiras que podem literalmente adicionar anos à sua vida e vida aos seus anos. Deixe-me apresentar a lista completa dos benefícios que os idosos experimentam quando comem mirtilos, de forma correta e consistente. O seu sistema cardiovascular é o primeiro a transformar-se. As mesmas antocianinas que protegem o seu cérebro também fortalecem o seu coração e os seus vasos sanguíneos. Melhoram a flexibilidade arterial, reduzem a pressão arterial e diminuem o risco de doenças cardíacas em até 32%. Os idosos que comem mirtilos regularmente relatam melhor circulação, menos desconforto no peito e maior resistência durante a atividade física. A sua visão fica mais nítida e resistente. Os mirtilos contêm compostos que protegem especificamente a retina e melhoram o fluxo sanguíneo para os olhos. Estudos clínicos mostram que o consumo regular de mirtilos pode retardar a degeneração macular, reduzir o risco de glaucoma e até melhorar a visão noturna. Muitos idosos notam menos cansaço ocular, melhor concentração e visão mais nítida em poucas semanas.